Agora vamos falar sobre a dislexia, um transtorno genético e hereditário da linguagem que compromete a capacidade de leitura, escrita e compreensão. Pode se manifestar em pessoas com inteligência normal e persistir na vida adulta. Para explicar melhor sobre a dislexia, eu recebo a neuropediatra Simone Guimarães. Bom dia, Simone. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Nós explicamos um pouco aí, mas o que é a dislexia? A dislexia ela é um transtorno na aprendizagem da leitura, da escrita e da soletração, né? Então, esse transtorno ele acomete uma grande parte da população mundial, que vai de meio a 17%. Então, é uma grande faixa da população que pode ter esse transtorno. E a partir de quando que esse transtorno se manifesta ou que é perceptível? Bom, na fase já pré-escolar, existem algumas características que chamam a atenção, principalmente se você tem uma criança que está vindo de uma família onde tem casos de dislexia. Tá. Então, aí tem a criança que tem, às vezes, um atraso na fala, um atraso motor. Trocam as letras também? O L pelo R? Às vezes tem trocas na fala. E eles têm, às vezes, dificuldades nas canções, dificuldades na rima, não gostam de quebra-cabeça, não gostam muito de livros, isso na idade pré-escolar. Na idade escolar, então, aí você vê as dificuldades realmente de leitura, escrita. A leitura é muito silabada, fracionada, ele tem dificuldade nessa parte de leitura. Na escrita, você pode ter uma escrita boa, mas onde a criança não entende o contexto daquilo que escreveu, ou pode ter uma escrita ruim, né? Uma escrita que você não consegue ler de uma forma adequada. Isso pelo quê? Pela letra ou pela troca de letras? Eles podem ter desde alterações mesmo na própria grafia, como omissões de letras, trocas, acrescentam às vezes algumas letras. Então são várias alterações que tem assim, nesse aspecto da escrita. Tem cura? Não tem cura. Mas, assim, as pessoas que têm a dislexia, mesmo sem o suporte, eles conseguem ir encontrando o seu caminho, porque eles têm a inteligência normal. Né? Então, eles vão encontrando mecanismos de defesa para driblar aquelas dificuldades que eles têm na leitura e da escrita. Quer dizer, eles têm que se adaptar. É uma doença, é um transtorno? É um transtorno, né, que tem um embasamento genético e que tem repercussões na área neurológica. Agora, como é que seria o tratamento? O tratamento, o diagnóstico também, né, é em equipe multidisciplinar. Então, não é um profissional só que faz o diagnóstico e como também não é um profissional só que faz o acompanhamento e o tratamento. Então, o diagnóstico, ele vai desde a neurologia, psicopedagogia, psicologia, fono, às vezes algumas avaliações complementares como oftalmologia, otorrino. E o tratamento, ele é muito individual, depende do caso, né, e das dificuldades que a criança tem. Mas vai desde o apoio familiar adequado, a família ela tem que conhecer o transtorno. Existe um preconceito com relação Existe, e a criança ela é tida como burra, né, às vezes até pelos coleguinhas, enquanto, na verdade, ela tem uma inteligência normal e às vezes até acima da média. Então, a autoestima dela começa, né, a ficar comprometida e ela precisa desse suporte da família, dos professores, né, e do ambiente onde ela convive. O tratamento na criança é diferente do tratamento do adulto? E se a criança for tratada, ela pode ser um adulto que não tenha muitas consequências com relação ao distúrbio, ao transtorno? Com certeza que se ela tiver um apoio adequado na infância, ela vai conseguir contornar essas dificuldades assim, de uma forma bem mais eficaz. E no adulto vão ficar só algumas alterações residuais, como os distúrbios de fala, né? As trocas, e a parte da leitura continua lenta, com algumas dificuldades. Eles têm dificuldades para textos longos, para livros longos, então algumas dificuldades eles continuam na vida adulta. Muitos têm autoestima também comprometida e precisam de um acompanhamento psicológico até na vida adulta. Ok. Muitíssimo obrigada pela sua participação, tenha um bom dia, viu? Obrigada. E obrigada a você pela companhia, nós voltamos amanhã, às 7h30 da manhã. Até lá e aproveite seu dia.